Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 4. Assim está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o texto que vamos refletir nesta oportunidade. Convém lembrar que quando Deus criou todas as coisas, ele as criou perfeita, criou dentro do seu plano de amor, do seu propósito, e criou que as coisas funcionassem para a eternidade. Tanto é que, ao criar os céus e a terra, e criar todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e plantou no Éden um jardim, rodeado de toda beleza, de toda graça, de alegria, de bênção, de revelação. E a promessa é que Deus havia criado o homem para viver para sempre, porque criou a sua semelhança, soprou nele o fôlego de vida. Ele passou a ser alma vivificante e desfrutar de toda esta delícia e esta beleza de Deus. A presença de Deus era constante, não havia diferença, não havia nenhum obstáculo entre o homem e Deus, porque não havia barreiras para se interpor entre ambos. Portanto, ali era um paraíso na terra, criado pelo próprio Deus. Mas ao homem desobedecer à voz de Deus e não atentar para a orientação que Deus lhe havia dado, ele transgrediu, ele pecou, ele desobedeceu, ele rebelou-se contra Deus. E Deus, então, fez juízo, porque Deus é justo. E o juízo de Deus não é um juízo parcial, não é injusto também. O juízo de Deus é justo, ele julga retamente. Então julgou ao homem e à mulher e à serpente, e a cada um deu a sua sentença. Então tirou do jardim do Éden e o lançou fora para viver na terra. O jardim lhe foi agora restrito. Ele não tinha mais oportunidade de voltar ao jardim. E qual foi a experiência daquele casal ao terem saído ou serem expulsos do jardim? Eles começaram a enfrentar, conforme a própria Escritura afirma, que haveria de acontecer. Aqui no capítulo 3 de Gênesis está escrito assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E ao homem, o Senhor disse a ele: deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás. Maldita é a terra. Quer dizer, a dor veio, a maldição veio. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e comerá a erva do campo. Então nós já vemos aqui que a partir daqui, com a dor, vieram as lágrimas, a tristeza, o pranto. Com a maldição veio a morte, que é a consequência da maldição, é a morte. E aquele paraíso, que era um dia eterno, passou a ser então noite e dia. E agora fora, o homem começou a enfrentar momentos de escuridão na sua vida e morte, porque a própria Escritura, Paulo deixou escrito aos Romanos dizendo: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Então nós convivemos nos nossos dias com
a tristeza, com o pranto, com a dor, com a maldição, com a morte, com a noite, com os impedimentos, os embaraços que não nos permite desfrutar na totalidade todas as coisas. Então isto foi o que sentenciou a vida humana. E eles passaram agora a viver de que forma? A viver no estado de sofrimento. E aquele mar que Deus havia criado para descedentar as nações criadas por Deus, aquele mar também passou a ser alvo da ação humana e eles corromperam as águas do mar. Nós observamos hoje as águas que, como estão por aí, todas elas são águas impuras. É preciso passar por um processo químico para que se tornem, então, águas potáveis para beber. Mas observamos que não era assim o propósito e o princípio de Deus para com a humanidade. Então, é uma experiência diária de cada um de nós, conviver com a tristeza, com o pranto, com a dor, com a maldição, com a morte e com a noite. E muitas das vezes, em algum lugar, privados da água pura. E o Senhor, Deus disse que na cidade, no meio da cidade, há uma fonte de água cristalina, águas puras que saem do trono de Deus, diferente desta que nós bebemos diariamente. Mas há uma promessa de Deus quando Jesus veio e realizou a sua vontade, fez o seu trabalho, concluiu a obra da redenção, chamando agora a humanidade para a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós encontramos que há uma promessa de Deus. E nós temos lido um texto de que no céu não haverá algumas coisas que passaram a existir a partir do momento em que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, que no Éden não existia, mas fora do Éden passou a existir como consequência, e que, na verdade, no futuro que está preparado por Deus, de acordo com a sua promessa, que ele fez a cada um de nós, que é a vida eterna, e de que nós aqui estamos de passagem, que porém muito breve deixaremos este mundo e iremos ao encontro do Senhor, e a partir de então, quando formos então transformados e glorificados para estarmos na presença do Senhor, nós não vamos ter mais lembrança das coisas que aqui passamos. Quantas lágrimas, quanto choro, quanta dor, quanta maldição encontramos por este mundo, quantas mortes. Tudo isto serão coisas que lá, na presença de Deus, não vai mais existir. E aqui nós encontramos pelo menos 7 coisas que não haverá no céu, e elas estão registradas no Apocalipse. A revelação final de Deus para concluir o seu plano deixou estabelecido coisas que não haverá no céu. E é bom que nós possamos trazer a lembrança para que isto encha o nosso coração de alegria, de esperança e fé. E isso nos mantenha firmados no Senhor Jesus. Nós observamos aqui, no capítulo 21, o versículo 1, está escrito assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, aquele mar que foi criado, que as pessoas corromperam, no futuro, ou no céu, diz-nos que o mar já não existe. Aquele mar. Por quê? Porque Deus criará
um novo mar. Não mais aquele que foi corrompido pela humanidade. Então, nós encontramos na palavra de Deus que ela nos afirma que haverá sim um rio junto à árvore da vida. E este rio, dele procederá a água da vida. Mas o mar, na sua totalidade, diz que já não existe. Então já vimos aqui uma coisa que temos aqui na terra, mas que no céu não haverá. Uma segunda coisa no texto que li, o capítulo 21, versículo 4, diz: ele limpará de seus olhos toda a lágrima. Lágrima, neste sentido, é com referência à tristeza. Há momentos em que as lágrimas vêm como fruto de uma alegria intensa, mas aqui podemos observar que é no sentido de tristeza, porque fala de morte, de pranto, de dor, de clamor. Então, tudo isso leva-nos a entender tristeza. E todos nós sabemos o que é isso. Na nossa experiência diária, há momentos em que passamos por tristezas, mas a nossa alegria é que no céu não haverá tristeza nenhuma. Mas seguindo aqui, no céu também não haverá pranto, não haverá choro. O choro é aqui na terra. No céu não haverá pranto, não haverá choro. Este choro que nós choramos aqui, que as nossas lágrimas são colhidas pelo Senhor, não haverá no céu. Esta é a nossa alegria, que lá será sempre céu, alegria, paz, conforto, segurança, presença constante de Deus na nossa vida. Então já vimos 3 coisas que não haverá no céu. Não haverá mar, não haverá tristeza, não haverá pranto e não haverá dor. E diz aqui, não haverá morte, já falamos, não haverá morte, a morte não existirá, porque no céu é lugar de vida, não haverá o pranto ou o choro, não haverá o clamor e não haverá dor. Quantas dores nós enfrentamos aqui? Todo dia a dor parece que vem fazer companhia, mas a palavra de Deus nos garante que no céu não haverá dor. Glória a Deus por isso. Mas seguindo adiante, nós vamos encontrar, nós já vimos aqui que não haverá mar, não haverá tristeza, não haverá clamor, não haverá pranto, não haverá dor, mas também não haverá morte. A morte que entrou por um homem, ela foi vencida por Jesus. E a palavra diz a nós que vivemos na terra que o último inimigo a ser vencido será a morte. E haverá o cântico de triunfo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já encontramos isto aqui. No capítulo 22, o versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Lembra que ao sair do Éden, Deus disse: maldita é a terra por ti. Se a terra é maldita, o habitante também é, porque a maldição da terra é em relação à ação do homem sobre a terra. E aqui está dito que nunca mais haverá maldição. O céu não é lugar de maldição, é lugar de bênçãos de Deus. E no versículo 5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para sempre. Então não haverá maldição, não haverá noite, não haverá morte. Quantas coisas que aqui parecem ser a experiência do dia a dia,
Mas quando se trata do céu, o lugar para onde nós iremos, onde Jesus foi preparar lugar e prometeu que virá nos buscar para nos levar e estarmos com ele, lá não haverá mar, lá não haverá tristeza, lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá maldição, lá não haverá noite, lá não haverá morte. Olha quantas coisas que são ruins aqui na terra, mas que no céu nenhuma delas existirão. Glória a Deus! Lá será sempre alegria, paz, regozijo, bênçãos, gratidão, vida, glória, operação de Deus na vida de cada um de nós que chegarmos à sua presença por meio de Jesus. Quantas coisas! E às vezes nós nos deixamos levar pelas coisas aqui da terra, pela tristeza, pelo pranto, pela dor, pela maldição, pela morte, pela noite, pelos embaraços, pelas limitações, tantas dificuldades que nós enfrentamos. Mas servindo a Deus, nós temos a expectativa do que nos aguarda no céu. E lá será céu de glória. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Reflita sobre o que nos está prometido na palavra de Deus e sigamos adiante, bendizendo e glorificando em nome do Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.